Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do nosso curso nacional de NTSL com IA. E nesta aula, neste módulo, nós vamos falar um pouco mais sobre como funciona, né, como foi a criação aí do pregão eletrônico, né, desde o pregão Viva Voz até o pregão eletrônico, como funciona alguns tipos de algoritmos, arquiteturas de software e tudo mais. Então, basicamente, a gente podemos iniciar aqui. Vamos chamar a nossa IA para a gente poder conversar com ela. Então, o primeiro passo aqui nós vamos falar então sobre vamos ter uma introdução sobre o pregão eletrônico, certo? E vamos também falar sobre a contextualização disso, né? O contexto da história e evolução do pregão, os benefícios também, né? É importante a gente falar sobre os benefícios do pregão para vocês entenderem como foi feito isso, porque an- antigamente, antigamente pessoa física, a gente não tinha acesso a isso, né? Então, antigamente a gente não podia usar, não podia operar, não podia fazer nada na bolsa. Precisava ter muito dinheiro, precisava ter lá um cadastro no qual eles falaram, né? Eu não entendo muito ainda, mas pelo que eu entendo e pelo que eu sei, a gente não podia operar. E agora a gente consegue fazer isso através do pregão eletrônico, né? Até porque, poxa, como que você iria até a bolsa todo dia, né? Aquela gritaria e tudo mais. Hoje existe uma arquitetura, um sistema distribuído, onde eu e você podemos negociar. Você da sua casa, ou da minha casa, ou você do seu celular, eu do meu celular, nós podemos negociar hoje. Então, isso é tudo muito importante para a gente poder avançar, né? Então, o pregão eletrônico ele surgiu como uma evolução do tradicional pregão viva voz, no qual eu estava falando agora, onde as negociações eram realizadas fisicamente na Bolsa de Valores com operadores anunciando ordens de compra e venda em voz alta, né? Uma gritaria absurda. Essa forma tradicional dominou os mercados financeiros por muitos anos, especialmente em locais como a Bolsa de Valores de São Paulo e a Bolsa de Nova York, a NYSE, né? Então, qual é o contexto aqui? As pessoas iam até um local e ficavam negociando compra e vendas de ativos financeiros dentro da Bolsa de Valores. Só que isso no Viva Voz. Então, imagina a loucura que era isso, a organização disso, né? Então, é meio que inviável isso, né? E foi o que aconteceu, né? Então, o pregão Viva Voz ele teve seu auge até a década de 1990, quando os avanços das tecnologias começaram a transformar a forma como as negociações eram conduzidas, com o crescimento da internet e o desenvolvimento de sistemas eletrônicos, certo? Ou seja, ali até 1990, a gente tinha o pregão Viva Voz, só que a gente também começou a, a gente começou a ter essa tecnologia a nosso favor, né? Os computadores e tudo mais. Então, foi onde aconteceu esse avanço, né? Então, a gente entende que o pregão eletrônico ele começou a ganhar espaço. A primeira grande transição ocorreu com a introdução de sistemas eletrônicos de negociação que permitiam que as ordens fossem enviadas digitalmente, né, eliminando a necessidade da presença física dos operadores no ambiente. Então, isso é muito importante. Isso é muito importante porque a gente consegue ter essa noção hoje. Hoje a gente consegue visualizar isso, né? Mas imagina isso no passado, né? Então, aqui é, no Brasil, a Bovespa foi uma das pioneiras nessa transformação. Em 1999 foi introduzido o home broker, que é o que nós usamos hoje, né? Home broker, que possibilitou aos investidores realizarem suas operações diretamente pela internet. Esse movimento comuniu com o fechamento do pregão Viva Voz em 2005. Ou seja, aqui em 2020 e em 2005
foi fechado o pregão Viva Voz. Então, nós tivemos aí, desde 1990, né, até 2005. Nós estamos falando aí de 10, 15 anos, né? 15 anos aí para consolidar o pregão eletrônico como o principal meio de negociação, né, do país. No cenário global, o uso de plataformas eletrônicas se intensificou e hoje praticamente todas as bolsas de valores operam eletronicamente, incluindo a Bolsa de Nasdaq, que desde a fundação de 1971. Olha que interessante, né? O tempo que tem isso. E quais são os benefícios do pregão eletrônico, né? Ou quais são os benefícios do pregão eletrônico em cima do Viva Voz? Maior eficiência, né? No pregão eletrônico, as negociações são executadas quase instantaneamente, né? Então, isso é muito interessante. Sem a necessidade de um intermediário físico para mediar as transações, isso aumentou a velocidade e a precisão das negociações, e que nos ajuda a criar robôs de investimento hoje. Acessibilidade e inclusão. O pregão eletrônico democratizou, que foi o que eu falei para vocês, o acesso ao mercado de ações, permitindo que investidores individuais de qualquer lugar do mundo participem das negociações, via internet, sem a necessidade de uma corretora física ou de estar presente na bolsa. Nós precisamos apenas da corretora, né, para enviar as ordens, certo? Redução de ruídos, né? Imagina, no pregão Viva Voz era comum ocorrer erros humanos. Imagina isso, um monte de gente gritando. É impossível você conseguir entender tudo aquilo, né? Falha de comunicação oral e o pregão eletrônico minimiza esses erros, né? Pois todas as ordens são registradas digitalmente, processadas automaticamente, gera os logs, então a gente sabe o que está fazendo, o preço que foi comprado, quem vendeu, quem comprou, os valores, né? E a transparência disso. O pregão eletrônico oferece maior transparência, é muito bom. Custo operacional reduzido, como eu disse para você, com a eliminação da necessidade de um espaço físico para o pregão de um grande número, os operadores, custos de manutenção da infraestrutura e negociação diminuíram muito. E a liquidez e volume, né? A velocidade e a eficiência do pregão eletrônico aumentou a liquidez, que nos ajuda a ter mais dinheiro dentro dos ativos, certo? Então, existem várias vantagens em relação ao pregão eletrônico, né? Aonde a gente pode hoje negociar. É muito importante você entender a história disso tudo, como foi feita essa transição, para que você possa entender como funciona o mecanismo de negociação da Bolsa de Valores. E na próxima aula nós iremos continuar falando sobre isso. Desejo a você paz e prosperidade. Até a próxima aula.